Resolução COFITO 406/2006. Estabelece o Código de Processo Ético Disciplinar da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional resolve aprovar o Código de Processo Ético Disciplinar da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, nos termos das normas contidas na presente resolução. Título 1º. Do Processo e Procedimento. Artigo 1º. As normas que disciplinam o processo e o procedimento por infrações ético-disciplinares são reguladas nos termos desta resolução, que tramitará em sigilo, cabendo, tão somente, às partes e aos seus procuradores, acesso aos autos para qualquer fim de direito. Artigo 2º. São órgãos competentes para processamento e julgamento de processos ético-disciplinares. Inciso 1º. Em primeira instância. Alínea A. O plenário do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO, da circunscrição a que o profissional estiver vinculado por ocasião da prática do suposto ilícito, ressalvado o disposto na alínea B deste inciso, e alínea B. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, quando o processado for um membro efetivo ou suplente do Conselho Regional ou Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que adotará o processo e o procedimento estabelecido na presente resolução. Inciso 2º. Em segunda instância, o plenário do COFITO. Artigo 3º. O procedimento ético-disciplinar, de que trata este Código, inicia-se mediante representação, ou em decorrência de ato fiscalizatório. Parágrafo único. A representação, noticiando fatos que configurem infração ético-disciplinar, poderá ser oferecida por qualquer pessoa. Artigo 4º. São requisitos da representação. Inciso 1º. Qualificação do representante e das testemunhas, se houver. Inciso 3º. Identificação do representado e das testemunhas, se houver. Inciso 3º. Exposição de fatos e todas as circunstâncias infracionais. Parágrafo único. A representação anônima deverá conter, obrigatoriamente, indicação de fatos e todas as circunstâncias infracionais. Artigo 5º. A representação será dirigida ao presidente do CREFITO, ou do COFITO, no caso previsto no inciso 1º, alínea B, do artigo 2º, para deliberação em reunião de diretoria quanto ao juízo, fundamentado, de admissibilidade. Parágrafo 1º. Ausentes os requisitos e pressupostos da representação, a diretoria determinará o arquivamento sumário do feito. Parágrafo 2º. Na ausência de elementos suficientes para abertura do processo ético-disciplinar, a diretoria remeterá os autos ao Departamento de Fiscalização, que procederá às diligências necessárias. Parágrafo 3º. Admitida representação, o presidente do CREFITO, ou do COFITO, no caso previsto no inciso 1º, item B, do artigo 2º, instaurará o processo ético-disciplinar e nomeará o instrutor, que receberá os autos, e procederá nos termos desta resolução. Da organização e instrução do processo. Artigo 6º. O instrutor será nomeado dentre os conselheiros efetivos, suplentes de conselheiros e profissionais, da mesma classe do representado, com mais de 2 anos de exercício da profissão, cabendo-lhe, dentre outras, a prática dos seguintes atos processuais. Inciso 1º. Promover a citação do representado. Inciso 2º. Designar audiência. Inciso 3º. Promover a intimação das testemunhas. Inciso 4º. Instruir o processo ético. Inciso 5º. Elaborar termo descritivo da instrução. Parágrafo único.
Caso o processo ético versar apuração de conduta não relacionada a atos privativos da fisioterapia ou da terapia ocupacional, assim definidos nos seus respectivos códigos de ética e deontologia, o instrutor poderá ser nomeado independentemente de sua classe profissional. Artigo 7º. O instrutor ou qualquer conselheiro abster-se-á de atuar no processo sempre que ocorrer incompatibilidade ou impedimento legal, bem como nas hipóteses de suspeição, assim definidas pela Lei Federal 9.784/99. Parágrafo único. A suspeição em relação ao instrutor ou ao conselheiro poderá ser arguida em qualquer fase do processo disciplinar até a aprovação da decisão de primeira instância, que será julgada pela diretoria do CREFITO ou do COFITO, conforme o caso, que proferirão decisão irrecorrível. Dos atos processuais e comunicação. Artigo 8º. Recebida representação, a diretoria terá o prazo de 30 dias para proferir decisão quanto à abertura do processo ético disciplinar, arquivamento ou diligência. Artigo 9º. Em sendo determinada diligência para apuração dos fatos ou colheita de provas, esta deverá ser cumprida no prazo de 30 dias, prorrogáveis, justificadamente, por igual período. Artigo 10. Recebido o processo ético disciplinar, o instrutor terá o prazo de 60 dias para emissão do termo descritivo de instrução e encaminhamento dos autos ao presidente. Artigo 11. O representado será citado, para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, a contar do recebimento da citação, devendo, nesta oportunidade, juntar todos os documentos que entender necessários. Parágrafo 1º. As citações serão efetuadas da seguinte forma. Inciso 1º. Via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no cadastro do Conselho Regional. Inciso 2º. Pessoalmente, mediante a expedição do competente mandado, a ser cumprido pelo Departamento de Fiscalização, ou pelo delegado do Conselho Regional, nos termos da presente resolução. Inciso 3º. Por carta precatória. Inciso 4º. Por edital publicado no Diário Oficial da União sempre que o representado encontrar-se em lugar incerto, e não sabido. Parágrafo 2º. A citação deverá ser acompanhada de cópia integral, física ou digital, dos autos do processo, salvo se o Conselho Regional disponibilizar, via internet, acesso integral mediante senha encaminhada no ato citatório. Parágrafo 3º. No caso da citação realizada por edital, o prazo para apresentação de defesa começará a fluir 10 dias após a data publicação no DOU. Artigo 12. O representado, após a citação, poderá optar por receber e praticar todos os atos processuais, virtualmente, e, para tanto, necessário se faz a indicação do seu correio eletrônico. Parágrafo único. Uma vez indicado o correio eletrônico, as comunicações processuais deverão ser realizadas por este meio. Artigo 13. As testemunhas do representado deverão ser arroladas na defesa e poderão comparecer à audiência de instrução independentemente de intimação, enquanto as testemunhas do representante ou arroladas pelo Departamento de Fiscalização deverão ser intimadas com 5 dias de antecedência à audiência de instrução. Parágrafo 1º. O representado poderá, todavia, requerer a intimação pessoal da testemunha por ocasião da apresentação da defesa. Parágrafo 2º. O não comparecimento das testemunhas, de forma injustificada, mesmo que intimadas, não implicará no adiamento ou redesignação do ato. Parágrafo 3º. A justificação, que deverá ser apreciada pelo instrutor, quanto ao não comparecimento deverá ser apresentada, em até 24 horas após a audiência. Parágrafo 4º.
Consideram-se válidas, para fins de apreciação pelo instrutor, as seguintes justificativas, sem prejuízo de outros motivos relevantes, cuja validação ficará a cargo do instrutor, que decidirá motivadamente sobre a ausência. Inciso 1º. Atestado emitido por profissional da área da saúde, que impeça o comparecimento da testemunha. Inciso 2º. Intimação para realização de ato judicial em data e horário coincidentes. Inciso 3º. Luto de parente de primeiro e segundo grau. Artigo 14. Havendo necessidade da prática de qualquer ato processual fora da circunscrição do CREFITO processante, o instrutor expedirá carta precatória para o CREFITO onde os atos deverão ser praticados. Artigo 15. O Conselho deprecado terá o prazo de 30 dias, a contar do recebimento da carta precatória, para a realização do ato deprecado. Artigo 16. Havendo necessidade de depoimento pessoal ou oitiva de testemunha em cidade diversa da sede do Conselho Regional, mas, no âmbito de sua circunscrição, esta poderá ser feita por profissional ad hoc, nomeado pelo instrutor, que determinará os atos a serem praticados, apresentando, inclusive, as perguntas mínimas a serem formuladas. Da revelia e do defensor dativo. Artigo 17. Decorrido o prazo para apresentação da defesa, sem que haja manifestação, o representado será declarado rével, sendo designado pelo instrutor, um defensor dativo para que, no prazo de 10 dias a contar da sua nomeação, apresente defesa escrita. Parágrafo 1º. O defensor dativo deverá ser profissional regularmente inscrito no Conselho Regional, e da mesma profissão do representado. Parágrafo 2º. Os conselheiros efetivos, suplentes de conselheiro e delegados, não poderão ser nomeados como defensores dativos. Parágrafo 3º. Não poderá ser nomeado defensor dativo, profissional que tenha interesse no resultado do processo ético, ou que tenha impedimentos legais. Artigo 18. Considera-se impedimento legal para o exercício da defesa dativa. Inciso 1º. Ter interesse direto ou indireto na matéria. Inciso 2º. Ter participado ou vir a participar, como perito, testemunha ou representante, ou, se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. Inciso 3º. Estar litigando, judicial ou administrativamente, com o representante ou representado. Artigo 19. Ao rével, será assegurado o direito de ingressar e intervir nos autos do processo ético, no estado em que ele se encontrar, sendo válidos e eficazes todos os atos processuais até então praticados, salvo eventuais nulidades. Da audiência de instrução. Artigo 20. A audiência de instrução será designada pelo instrutor, devendo as partes e testemunhas serem intimadas com antecedência de 5 dias, observado o disposto pela norma do artigo 13, da presente resolução. Artigo 21. Aberta a audiência ao instrutor, colherá o depoimento pessoal do representante, do representado e em seguida, colherá depoimento das testemunhas do representante e do representado, nesta ordem. Artigo 22. As partes poderão, em audiência, apresentar alegações finais orais pelo prazo improrrogável de 15 minutos. Do termo descritivo de instrução. Artigo 23. O termo descritivo de instrução é o documento final, sem emissão de juízo de valor, elaborado pelo instrutor, no qual deverá conter a descrição dos atos processuais praticados e síntese das provas colhidas. Artigo 24.
Concluído o termo descritivo de instrução, o instrutor deverá encaminhar os autos do processo ético para o presidente do COFITO ou CREFITO, que designará conselheiros relator e revisor, que terão o prazo de 15 dias, respectivamente, de vista dos autos e conclusão de seus trabalhos. Artigo 25. Em sendo instrutor, um conselheiro efetivo, este será designado relator natural do processo ético. Do julgamento. Artigo 26. O conselheiro relator apresentará seu relatório, sem voto, ao presidente que encaminhará os autos do processo ético ao revisor, para fins do conteúdo do artigo 24 desta resolução. Artigo 27. Devolvidos os autos pelo revisor, o presidente incluirá o processo ético em pauta de reunião plenária, intimando as partes do local, dia e hora do julgamento, com até 05 dias de antecedência. Artigo 28. Aberta a sessão de julgamento, o relator proferirá a leitura do relatório, sem proferir o seu voto. Artigo 29. O representante e o representado, ou seus procuradores, poderão fazer uso da palavra, por 10 minutos, improrrogáveis, para sustentar oralmente suas razões. Artigo 30. Qualquer conselheiro poderá requerer vista do processo ético, após a sustentação oral das partes, caso haja, pelo prazo máximo de 7 dias. Artigo 31. Caso haja pedido de vista por mais de um conselheiro, o presidente do COFITO ou CREFITO definirá o prazo e ordem de vista. Artigo 32. O processo ético será incluído na próxima reunião plenária, devendo as partes serem intimadas do local, dia e hora do julgamento, com até 5 dias de antecedência. Artigo 33. Após ser proferido o voto pelo conselheiro relator, não será mais permitido pedido de vista pelos conselheiros, sendo permitida, apenas, consulta aos autos, na própria sessão, por 10 minutos. Artigo 34. O revisor proferirá seu voto após o relator, seguido dos demais conselheiros. Artigo 35. O presidente da sessão somente proferirá voto em caso de empate. Artigo 36. O resultado final do julgamento será publicado no Diário Oficial da União, em forma de acórdão. Artigo 53. Parágrafo único. As nulidades poderão ser penalidade de advertência por qualquer conselheiro em qualquer tempo. A intimação deverá ser pessoal, administrativa e terá como fundamento, salvo em caso de reincidência. Artigo 37. Os procuradores jurídicos do Conselho poderão ser convocados para reunião plenária, sendo possível ainda sua participação no que tange a questões de direito, envolvendo nulidade, procedimento e interpretação jurídica da presente resolução. Dos recursos. Artigo 38. Da decisão proferida pelo plenário do Conselho Regional caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 30 dias a contar da intimação. Artigo 39. Recebido o recurso, o presidente do Conselho Regional intimará os interessados para apresentar contrarrazões, no prazo de 30 dias. Artigo 40. Recebidas contrarrazões ou decorrido o prazo legal, os autos do processo ético serão encaminhados ao Conselho Federal. Artigo 41. Recebidos autos do processo ético, o presidente do COFITO determinará a autuação e nomeará conselheiro relator e revisor que terão, respectivamente, 15 dias de vista dos autos e conclusão de seus trabalhos. Artigo 42. Devolvidos autos pelo revisor, o presidente incluirá o processo ético em pauta de reunião plenária, intimando as partes do local, dia e hora do julgamento, com até 05 dias de antecedência. Artigo 43. Aberta a sessão de julgamento, o relator proferirá a leitura do relatório, sem proferir o seu voto. Artigo 44.
As partes ou seus procuradores poderão fazer uso da palavra, por 10 minutos, improrrogáveis, para sustentar oralmente suas razões. Artigo 45. Qualquer conselheiro poderá requerer vista do processo ético, após a sustentação oral das partes, caso haja, pelo prazo máximo de 7 dias. Artigo 46. Caso haja pedido de vista por mais de um conselheiro, o presidente do COFITO definirá o prazo e ordem de vista. Artigo 47. O processo ético será incluído na próxima reunião plenária, devendo as partes serem intimadas do local, dia e hora do julgamento, com até 05 dias de antecedência. Artigo 48. Após ser proferido voto pelo conselheiro relator, não será mais permitido pedido de vista pelos conselheiros, sendo permitida, apenas, consulta aos autos, na própria sessão, por 10 minutos. Artigo 49. O revisor proferirá seu voto após o relator, seguido dos demais conselheiros. Artigo 50. O presidente da sessão somente proferirá voto em caso de empate. Artigo 51. O resultado final do julgamento será publicado no Diário Oficial da União, em forma de acórdão. Parágrafo único. Nas hipóteses de penalidade de advertência, repreensão ou multa, a intimação deverá ser pessoal, em ofício reservado, salvo em caso de reincidência. Artigo 52. Os procuradores jurídicos do Conselho poderão ser convocados para reunião plenária, sendo possível ainda sua participação no que tange a questões de direito, envolvendo nulidade, procedimento e interpretação jurídica da presente resolução. Das nulidades. Inciso 1º. Falta ou nulidade de citação. Inciso 2º. Ausência de designação de defensor dativo. Inciso 3º. Ausência de comunicação de ato processual, de que possa restar prejuízo para a defesa do representado. Artigo 54. Não serão nulos os atos que, apesar de ocorridos nos termos do artigo 53 desta resolução, não geraram prejuízo para a defesa do representado. Da execução da pena. Artigo 55. Transitada em julgada a decisão que tenha por penalidade a cassação do exercício profissional, o Conselho Regional publicará edital no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação no domicílio do profissional cassado. Parágrafo único. Na hipótese de cassação, o Conselho Regional apreenderá a carteira e a cédula profissional do punido. Das disposições finais. Artigo 56. Os processos éticos disciplinares em curso por ocasião do início da vigência da presente resolução aproveitarão todos os atos já praticados, devendo ser aplicada a presente resolução daí em diante. Artigo 57. Aplica-se, de forma subsidiária, a Lei Federal nº 9.784/99 a presente resolução naquilo que não conflitar. Artigo 58. Esta resolução entra em vigor em 60 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 59. Revoga-se a Resolução COFITO 59.